Já ouviram falar da regra dos terços, que é uma regra de composição de fotografia? É isso que vos vou ensinar hoje neste vídeo. O meu nome é José Almeida e sou do canal Eu Adoro o que Faço. Hoje estou aqui no Parque das Histórias em Anadia e vou-vos ensinar como é que funciona e o que é a regra dos terços, que é uma regra de fotografia utilizado para fazer melhores enquadramentos. Vamos lá. Antes de vos começar a falar do que é pontualmente a regra dos terços, tenho que explicar o que é a composição fotográfica. A composição fotográfica é a forma com que nós distribuímos o nosso objeto e a forma com que nós ordenamos e organizamos a nossa fotografia em si. Como é que agrupamos as cores, as texturas, os objetos em que nelas fazem parte. Agora, já sabendo o que é a composição fotográfica, já vos consigo explicar de uma forma melhor o que é a regra dos terços. A regra dos terços é uma das regras de composição fotográfica que mais concordância existe entre os fotógrafos. Existem inclusive alguns estudos que dizem que quando se utiliza a regra dos terços, as fotografias ficam com muito mais naturalidade e com muito mais força a nível fotográfico. Esta regra diz-nos que nós temos que dividir o nosso quadrante fotográfico em 3 partes iguais horizontalmente e em 3 partes iguais verticalmente, e que a interseção entre essas linhas horizontais e as linhas verticais serão os pontos que mais força e que mais ganham a nível de interesse numa fotografia. Ou seja, o objetivo é não criar o nosso objeto principal centrado, nem desarrumado no meio da fotografia, mas sim tentar enquadrar mediante esta grelha que é esta grelha que nos divide em 3 quadros horizontais e 3 quadros verticais. Nada mais fácil do que eu vir à prática e vocês verem em tempo real como é que isto funciona. Vamos lá ver. Antes de fazer uma explicação na prática de como é que aplicam a regra dos terços, eu tenho que explicar que na maioria dos telemóveis vocês conseguem ativar uma grelha que depois ficam umas linhas, 2 linhas horizontais e 2 linhas verticais, e vocês por essas linhas conseguem se guiar para fazer melhor o enquadramento. Para vocês fazerem isso, vocês bastam irem aqui às definições da vossa câmara fotográfica e alguns nas definições vocês têm uma opção para ativar a linha de grelha. E depois ativo, o que é que acontece? Sempre que vocês tirarem fotografias, vocês vão ver no próprio fundo do próprio telemóvel, vão conseguir ver 2 linhas verticais e 2 linhas horizontais, e aí sim vocês conseguem fazer um melhor enquadramento do vosso cenário, utilizando então a regra dos terços. Agora, vamos aqui passar à prática. Vou aqui aproveitar a nossa belíssima Branca de Neve aqui do parque e vamos fazer aqui o enquadramento dela. Primeiro o enquadramento sem nenhuma regra aplicada, e depois vamos fazer um enquadramento a partir da regra dos terços, para vocês terem noção e para vocês verem na prática como é que fica de uma maneira ou de outra. Então vamos lá. Primeiro eu vou fotografar aqui a nossa querida Branca de Neve sem nenhum tipo de composição específico. E agora vou tentar enquadrar a nossa Branca de Neve, que é o nosso objeto principal, utilizando a regra dos terços, em que para isso eu vou tentar enquadrar a Branca de Neve sobre a nossa linha vertical e ao mesmo tempo vou tentar aproveitar e vou tentar situar o nosso horizonte sobre uma das linhas horizontais. Vamos lá então à prática. Vamos lá. Vamos enquadrar aqui a nossa Branca de Neve e primeiro vamos enquadrar aqui o nosso horizonte sobre a nossa linha de cima. Esperem aí.
E agora, vou tentar enquadrar com o horizonte sobre a linha de baixo, ver se é possível. Não tem que ser rigorosamente sobre a linha, mas tentem sempre ser o mais próximo possível. Prontos. Depois eu vou mostrar estas fotografias e mesmo, aliás, eu se calhar estou aqui a gravar também a tela do ecrã e se calhar vou partilhar que será mais fácil para vocês verem o resultado. Vamos aqui ver outros exemplos. Vamos ali tentar ali no nosso coelho. Agora, vamos aqui fotografar aqui o nosso coelho da Alice do País das Maravilhas. Ora, primeiro vou então fazer um enquadramento normal, sem apanhar a nossa videomaker. Não é fácil. E agora vou tentar fazer a mesma fotografia utilizando a regra dos terços. Ou seja, eu para este caso vou tentar colocar aqui o nosso querido coelho sobre a interseção de duas das linhas. Ora, vamos cá ver. Era aí que eu vou tentar apanhar ali o prédio. Ora, vamos ali apanhar. Vamos agora também tentar fazer a composição aqui dos textos aqui para fotografar aqui o nosso capuchinho vermelho e o lobo mau. Ora, para isso vou tentar fazer, primeiro vou tentar fotografar de forma totalmente centrada. E agora vou tentar aplicar a regra dos terços, que é tentar colocar a cara do capuchinho vermelho exatamente sobre a interseção das duas linhas. Aí. Feito. Agora vou tentar aplicar também a mesma regra aqui para fotografar aqui o miradouro das histórias. Ora, em que eu em primeiro vou centrar o motivo por completo. E agora vou alinhar aqui a parte aqui central do miradouro com a interseção de duas das linhas e vou tentar alinhar mais ou menos o horizonte, pelo menos aquela, não será bem o horizonte, mas será aquele muro do botão, pela linha horizontal de baixo. Espero que tenham gostado deste vídeo que eu vos fiz hoje, a explicar aqui a regra dos terços. Vocês, à medida que vão utilizando esta regra, vão-se a perceber que as vossas composições vão ficar muito mais atraentes e muito mais bonitas e muito mais agradáveis ao olhar, inclusive muito mais naturais em muitos casos.
Espero que tenham gostado deste vídeo e vemo-nos no próximo vídeo. Até já!